tudo bem? Vocês estão trabalhando na disciplina de Geografia sobre a formação e a origem das cidades. Vão continuar trabalhando sobre isso a partir da página 6 da LDI de vocês, que traz o título Origem das Cidades, e que fala, primeiramente, que as cidades elas podem ser classificadas quanto à sua origem, que podem ser de forma espontânea natural ou pode ser planejada. E aí vocês vão conhecer que vão descobrir que uma cidade espontânea ela corresponde à maior parte das cidades do mundo, que elas se localizam em regiões que apresentam condições favoráveis para o seu desenvolvimento e que elas ficam próximas a margens de rios para facilitar o acesso, no caso, à água, às rotas comerciais que antigamente eram feitas por barcos, né? E para a realização das atividades comerciais e deslocamento de mercadorias e alimentos utilizando o barco. Aí vocês têm alguns exemplos como Londres, no Reino Unido, e São Paulo, no Brasil, que elas são exemplos de cidades espontâneas que surgiram em torno de um rio principal e que isso foi essencial para o desenvolvimento, para o crescimento dessas cidades, né? E aí vocês vão conseguir dar uma visualizadinha dos rios ali para vocês conseguirem compreender a formação da estrutura dela visual também. Então, diversos municípios eles têm a sua formação nas áreas centrais da cidade, onde eles se desenvolvem e onde se desenvolvem, no caso, as primeiras atividades econômicas. Em muitos deles, as áreas rurais, que também são muito importantes para o desenvolvimento, né? Porque é lá que, na maioria das vezes, se produz alimento, que acontece a parte de agricultura das cidades, elas se localizam em torno das cidades, no caso as rurais, em torno das áreas urbanas, para conseguir abastecer elas de alimentos e de alguns outros produtos que são gerados no campo. E algumas das cidades não têm área rural, por causa do seu crescimento desproporcional, e aí eles acabam comprando os produtos de outros lugares porque eles não têm produção, eles são mais focados em outro tipo de atividade econômica. Então, a maior parte das cidades brasileiras, elas têm origem de maneira espontânea ou natural, e a partir do crescimento, e isso acontece a partir do crescimento de pequenos vilarejos em função de se precisar promover as atividades econômicas locais. Então, depois delas, vocês vão conhecer outras cidades espontâneas, que no caso brasileiras, que são Ouro Preto, que fica em Minas Gerais, e Ponta Grossa, que fica no Paraná. Vão conhecer um pouquinho da história, por exemplo, de Ponta Grossa, onde foram os tropeiros que foram muito importantes para a economia brasileira, porque eles eram responsáveis pelo deslocamento do comércio de animais da região sul para sudeste do país, por exemplo. E daí eles passavam por diversos vilarejos e descansavam e até chegar ao seu local de destino. Então, em muitos desses vilarejos que abrigavam eles, acabaram crescendo porque tiveram que se desenvolver economicamente por causa dessa passagem, de toda essa transição, tinha que criar coisas para poder atender essas necessidades. Então, querendo ou não, por estarem em rotas comerciais, por serem lugar de passagem de deslocamento das outras pessoas, elas também tiveram que crescer e se desenvolver. E a cidade de Ponta Grossa, no Paraná, foi uma delas. Já de Ouro Preto, que ela tem mais de 300 anos, lá tinha muita extração de ouro, e daí muitos vilarejos, né, que se desenvolveram lá, além de ser em torno de área de extração de ouro, também se desenvolveu pela necessidade de atender também as pessoas que trabalhavam com essa extração. Então, tipo, tinha gente que precisava trabalhar fazendo a extração, mas não precisava só trabalhar, ela tinha que comer, ela tinha que dormir, ela tinha que descansar, tinha que relaxar um pouco, e daí a cidade ela teve que se desenvolver para atender a necessidade do principal da principal atividade que existia nela, que era, no caso, a extração. Então, por causa disso, ela acabou se desenvolvendo.
Aí a gente vai falar também sobre as cidades planejadas, que elas são construídas por meio de projeto com o objetivo de melhorar um espaço urbano. E no caso, vocês já conheceram uma que foi Brasília, que ela foi projetada, né? O projeto dela já foi bem antigo, então já tiveram um desses exemplos, e a gente vai falar sobre outros aqui nesse material no LD de vocês. Vocês vão descobrir que também elas foram feitas por meio de projeto e tiveram o envolvimento de muita gente, de arquiteto, de geógrafo, de engenheiro, dos trabalhadores só, não só desse pessoal que projetou ela, mas do pessoal que executou. Vocês vão conhecer outras, por exemplo, Salvador, Boa Vista, Teresina, Aracaju e algumas outras cidades que são exemplos de cidades planejadas. Então, no nosso país a gente tem bastante cidade que ela não aconteceu de forma espontânea, não foi, tinha um grupo de pessoas que precisou trabalhar ali e aí o negócio foi crescendo por causa disso. Não, ela foi projetada para ser daquela maneira, para aquele fim. Então, vocês verão alguns exemplos no L-Day de vocês e eu acho que no mais era isso. Depois vocês vão estar respondendo algumas questões no L-Day de vocês sobre esse tema, ok? E na próxima semana, ainda a gente vai estar trabalhando com as funções dessas cidades, porque elas foram planejadas ou elas cresceram, se desenvolveram por causa da sua atividade econômica principal, mas que tipo de atividade era essa? Como caracterizar isso? Então, vocês vão ver isso na próxima semana. Então, bons estudos, até logo mais, e se cuidem, precisando, anotem as dúvidas e comuniquem à professora, ok?